Gente, vocês lembram que eu falei da criança, que a criança faz o fordar quando ela entra no simbólico, quando ela deixa de uma circunstância de derridição, que era uma palavra que eu nem sabia que existia no dicionário, que significa esse abandono, esse desamparo, esse rechaço, essa impossibilidade de fazer qualquer coisa por si mesmo. E ela vem aí o nascimento do simbólico, e a partir daí Freud descobre através do fordar. Ele entra no simbólico, ele ainda nem fala a palavra, mas ele já domina o objeto dele, que nesse caso é um alter ego, um objeto. O meu cachorro não faz isso. Se ele estiver com fome, ele dá uma surra nos pratos dele, se estiver com fome e com sede. Ele não tem essa capacidade de fazer fordar. Se alguém chegar aqui e mexer nas coisas dele, ele late como um louco. Ele não tem, é porque aquilo é dele, tudo é dele. Aliás, ele não é meu cachorro, ele é um cachorro que foi dado de presente para o meu marido, no aniversário do meu marido, não um aniversário. Mas o cachorro se considera, ele considera que eu sou uma parte dele, não é um objeto, é uma parte dele. É como os pratos de comida dele. Então, se eu faltar, ele pira. E como eu trabalho em casa, cada vez que eu termino uma sessão, que eu abro a porta onde ele fica preso, ele se solta e ele me dá surras, tanto no divã, quanto em mim, Ele se movimenta, tipo assim, esse espaço é meu e foi invadido e foi atacado, etc. Ele não tem essa competência de entrar no simbólico, desse nascimento do símbolo, porque ele é puro, real, com imaginário. Bom, então agora a gente vai entrar no parágrafo 182, 183, 184, 185, 186. A gente tinha saído da questão da morte, do nirvana. Lembra? Tinha falado da pulsão de morte, que é diferente do instinto de morte. A pulsão de morte você quer fazer mais nada. Na verdade, é isso que você quer. A deflexão da pulsão é que vai fazendo você fazer várias coisas. Aí continua Lacan no parágrafo seguinte. Dizer que esse sentido mortal revela na fala um centro externo à linguagem é mais do que uma metáfora e evidencia uma estrutura. Então, uma estrutura do homem. Essa estrutura é diferente da espacialização, da circunferência ou da esfera, onde nos comprazemos em esquematizar os limites do vivente e de seu meio. Ela corresponde antes ao grupo relacional que a lógica simbólica designa topologicamente, topos de tempo e espaço, como um anel. Lacan vai fazer a diferença da esfera para um anel. Agora vamos entender o que é a esfera. A esfera é isso aqui, né? Mas ela não tem buraco, não tem nada que fure essa esfera. Agora, essa aqui, ó, tá achatadinha aqui, mas ela também é uma esfera. Não tem nenhum buraco aqui. Essa aqui tá mais achatadinha ainda, mas não tem nenhum buraco. Essa aqui tá toda sextavadinha, mas ela não tem nenhum buraco. Essa borracha aqui, ao amassar, ela vira uma esfera.
ela não tem nenhum buraco que atravesse ela. Por isso ela é uma esfera. Essa plaquinha aqui, chatinha, se eu vou amassar, eu faço dela uma esfera. Não tem nenhum buraco furando ela. Esse budinha de jade aqui, ele não tem nenhum buraco. Se eu amassar ele vira uma esfera. Essa pedra aqui, esse cristal, também não tem nenhum buraco. Se eu amassar ele vira uma esfera. Essa placa de prata não tem nenhum buraco. Se eu amassar ela vira uma esfera. Essa tampa aqui, ela não tem nenhum buraco, nada está atravessando ela. Ela também vira uma esfera. Essa régua aqui não tem nenhum buraco, nenhum. Então, ela também vira uma esfera. Esse bonequinho aqui de papel que marca livro também não tem nenhum buraco. Ele também vira uma esfera. E esse potinho aqui também não tem nenhum buraco, só por forma, mas se eu abrir ele vai virar, apertando ele vai virar uma esfera. Ele não tem um outro buraco por onde eu atravesso ele. Isso é uma estrutura chamada esfera. Agora vamos para a estrutura que ele chama de touro, de anel. O anel com o qual ele vai trabalhar, que é o que vai dar a noção para ele de desejo, de demanda lá na frente, que é nossa, a estrutura nossa. Ela tem buraco, um anel, tá aqui um anel. Ele tem buraco, um buraco. Esse anel que eu tô usando tem um buraco. Essa chave aqui é uma figura inteira que tem um buraco. Se eu amassar ela toda, eu posso fazer dela um anel. Vou empurrando aqui o material todo dela e ela vira um anel. Como esse anel também que tem pontudo aqui, se eu amassar ele, ele vira um anel. Esse Buda aqui, se eu amassar ele todo, sobra esse buraco. Ele vira um anel. Essa xicrinha, ela vira um anel. Se eu amassar ela vira um anel. Esse aqui é um anel, que é igual a rosquinha de padaria. É igual a boia que criança usa. Isso se chama, em topologia, touro. Esse aqui, ó, abridor de lata, ele só tem um furo. Então, se eu amassar ele todo, ele vira um anel. Como a xícara. Se eu for amassando ela, empurrando, puxando a matéria toda daqui, vou fazer um anel aqui. Tem um buraco. Então, o touro, na verdade, é uma rosquinha de padaria, é uma boia. Mas ele está em 4 dimensões. Então, eu vou empurrando, vou fabricando na minha mão e vai se tornando um anel. Diferente desse aqui. Se eu for empurrando, ele vai virar uma esfera. Isso é importante que vocês saibam a diferença. Ao querer fornecer dele, do anel, uma representação intuitiva, parece que mais do que a superficialidade da zona,
é a forma tridimensional de um touro, isso aqui se chama touro, esse anel, que conviria recorrer na medida em que sua exterioridade periférica e sua exterioridade central constituem apenas uma única região. Então, a gente pode, desde que tenha um furo só, amassando, fabricar isso aqui, que vem a ser um anel. Esse anel, esse furo aqui, se chama touro. E ele tem a exterioridade periférica e a exterioridade central, constituindo apenas uma única região. Isso que é um touro. Ele vai botar uma nota dizendo premissas da topologia, que é um domínio da matemática que trabalha com as figuras em quarta dimensão. Vocês veem que eu estou com figuras aqui em quarta dimensão, que vimos exercitando há 5 anos. 66 menos 5, 61. Bom, na verdade, no seminário 9, Lacan começa a trabalhar com a topologia. Não sei se é de 61. Mas ele, a partir do seminário 9, da identificação, ele começa a trabalhar com a topologia. E aí ele vai dizer: esse esquema satisfaz a circularidade sem fim de um processo dialético que se produz quando o sujeito se apercebe de sua solidão, quer na ambiguidade vital do desejo imediato, quer na plena assunção de seu ser para a morte. Então, tanto na hora que ele quer porque quer uma coisa, como na hora que ele faz a assunção do seu ser para a morte. Lembrando a definição de ser para a morte heideggeriana. Vamos usá-la para não fazer confusão. Aqui, possibilidade absolutamente própria, incondicional, insuperável, certeira e, como tal, indeterminada do sujeito definido por sua historicidade. Mas nele se pode apreender, nesse esquema que satisfaz a circularidade sem fim do processo dialético e que se produz quando o sujeito se apercebe da sua solidão, quer na ambiguidade vital do desejo imediato, quer na plena assunção do seu ser para a morte. Mas nele se pode aprender, nesse esquema, ao mesmo tempo, a dialética não é individual e que a questão do término da análise é a do momento em que a satisfação do sujeito encontra meios de se realizar na satisfação de cada um, isto é, de todos aqueles com quem ele se associa numa obra humana. Eu peguei do Nietzsche esse pedaço no final, na minha 7ª história, quando eu mostro o último momento da análise. Quando o analisante deixa de ser o leão e diz assim: mas dizei, meus irmãos, que poderá ainda, porque ele vai virar criança, ele vai deixar de ser leão.
ele vai indo, e aí ele vai sendo um leão. Ele deixa de ser um camelão que carrega tudo, até que no final ele vira um leão. Aí eu falo, no percurso da análise, não basta o sujeito defrontar-se com aquilo que ele sempre havia suposto ser seu ideal, e a ele confrontar-se dizendo um sagrado não, o sagrado é do Nietzsche. A análise não termina aí. Há que fazer ainda uma importante afirmação. À medida em que caminha no tratamento, graças aos cortes efetuados pelo analista, bem como a sua própria presença, o sujeito vive a intensidade de cada surpresa. Vive a dimensão que lhe dá a medida da sujeição permanente e definitiva à produção de alguma nova verdade. Percebe que nenhuma verdade pode evidenciar tudo ou dar conta de tudo. A verdade que abre um clarão, desvelando e velando algo, é o que evidencia ao mesmo tempo o enigma e a fugacidade do real. Que o real não cessa de não se inscrever. Assim, gradativamente, vai se estabelecendo a evidência de que o real é inapreensível e que, portanto, até para o grande outro há um limite. Em seu trajeto, cada imagem reencontrada traz um novo despertar do desejo. A estranheza que daí surge, se por um lado ainda o assusta, por outro é reconhecida como sendo exatamente o que lhe permite viver a experiência de cada novo acontecer. Nessa medida, o sujeito vai abrindo mão da memória como função de arquivo para criar pensamento. Nietzsche fala, a função da memória é esquecer. E com isso, reduz também o investimento nas reminiscências. O analisante já percebe que é preciso deixar de lado a busca da compreensão de sentido. E dessa forma, essa sua imagem de bravo conquistador vai perdendo a importância para dar lugar à sua vertente criança, a que exerce o brincar com o significante, cuja evidência torna-se cada vez mais clara. Começam a se anunciar a paixão pela ignorância, que o Lacan cita, mas que vem do Nicolau de Cusa, e os encantos pela banalidade. Entretanto, o sujeito da certeza, lá do Descartes, aquele que nasce pela abertura dessa causa para sempre perdida, ainda se pergunta pelas vantagens dessa mudança. Mas dizei, meus irmãos, que poderá ainda fazer uma criança que nem sequer pode o leão? Por que o rapaz leão precisa ainda tornar-se criança? Na medida em que há o progressivo enfraquecimento do orgulho adquirido pelas conquistas, o ego vai caindo, né? O analisante vai resgatando o intenso brincar com a tique, com o acaso. Tudo para ele é tique, tudo para ele é sinistro, é estranho. A graça passa agora então a residir na surpresa de cada novo encontro do real, cuja consequência é sempre a produção de um novo gozo. Para Lacan, no terceiro tempo da análise, o sujeito, enfim, fala dele para o analista. Mas não é mais para o analista que ele fala, é o analista no que este foi e que agora, para o analisante, já não importa tanto. O sujeito suposto saber vai sendo destituído à medida em que esse analisante vai aprendendo a conviver com a incerteza. Aí vem a frase do Nietzsche: inocente é a criança e o esquecimento, um novo começo, um jogo, uma roda que gira por si mesma, um movimento inicial, um sagrado dizer sim. Sim, meus irmãos, para o jogo da criação é preciso dizer um sagrado sim. O espírito agora quer a sua vontade. Aquele que está perdido para o mundo conquista o seu mundo.
De maneira análoga, a criança lembrada por Freud, que nos pede várias vezes que lhe contemos as mesmas histórias, sempre da mesma forma, lobo mau, lobo mau, lobo mau, e que vive a cada vez a produção de um novo gozo, Lacan mostra que o sujeito pode nessa hora viver a novidade até no que antes lhe pareceu antigo e conhecido. A diferença é que agora ele se reconhece no direito de vivê-la como tique, acaso, na sua máxima expressão de sem sentido, por saber o quão enganoso é qualquer sentido. E aí segue, eu não vou contar para vocês como é que termina, mas se eu só for como é que ele se livra do analista, tem uma hora que termina a análise, mas eu digo, ao apagar das luzes, quando a cortina daquele palco se fecha, a transferência analítica dá lugar à transferência de trabalho. E será sobre esses trilhos que o sujeito, a partir daí, conduzirá sua vida, adotando para si a ideia que bem exprime o dito popular. Agora é trabalhar, que a morte é certa. Sem ressentimentos, culpas, julgamentos ou ilusões, o sujeito já se sabe como aquele que nada tem a perder, porque de fato nada tem. Além disso, isso eu botei em negrito, porque eu sei que lhe escapa o isso. E pode então usufruir na plenitude de cada instante da banalidade da própria vida. E por isso pode agora viver a intransitividade do desejo. Aí vem o Nietzsche, nomeei-vos 3 metamorfoses do espírito, como o espírito tornou-se camelo, e o camelo leão, e o leão, por fim, criança. Assim falou Zaratustra. Então, eu vou deixar aqui nesse parágrafo, muito grande, para vocês, a gente vai seguir adiante a partir dele, vamos voltar a ele. Mas agora vocês já entenderam.